irmãos, a paz do Senhor. Como é bom estarmos aqui mais uma vez para juntos glorificarmos, exaltarmos o nome do nosso Deus, glorioso Senhor. Os que nos acompanharão pelo YouTube, os que nos acompanham através do Zoom, que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Creio que será uma noite de bênção, uma noite de vitória, uma noite gloriosa para exaltarmos e glorificarmos o nome do Senhor. E essa canção diz: não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. E Deus quer libertar, Deus quer sarar a nossa nação, sarar o nosso Brasil, sarar a nossa terra. Se o meu povo se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos clamar nesta noite e glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.
me encontrareis. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor está com os seus ouvidos atentos, seus olhos abertos, ó Pai, para nos ouvir, para nos ver, para nos abraçar, para nos abençoar, Senhor, com toda sorte de bênção. Como é bom desfrutar da Tua companhia, Senhor, saber que a Tua presença está neste lugar. O Senhor se faz presente aqui, a Tua glória invade este lugar nesta noite, a Tua igreja, a igreja do Senhor, que se reúne aqui nos lares, ó Pai, no nosso Brasil, em tantos lugares, que o povo se reúne para orar, para clamar, para buscar a Tua face, para se converter dos seus maus caminhos, Senhor. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer em nós e através de nós. Clamamos essa semana, a Tua igreja intercede, a Tua igreja jejua, a Tua igreja te busca, ó Pai, em favor do nosso Brasil, em favor da nossa nação. E eu sei que o Senhor tem ouvido os nossos clamores, ó Pai. Eu sei que o Senhor tem algo grandioso para fazer. Muitas vezes não entendemos, ó Pai, o que está acontecendo, o que está se passando, mas nada foge do controle das Tuas mãos. O Senhor tem um plano para todas as coisas, como diz a Tua palavra. A Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável, e que possamos descansar no Senhor, descansar nos Teus braços de amor e buscar primeiro o Teu reino e a Sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas, Senhor. Abençoe o Teu povo, abençoe cada lar da Tua igreja, os irmãos que nos acompanham através do Zoom dessa noite, os irmãos que nos acompanham também através do YouTube, os irmãos que estão em seus lares orando, clamando, Te buscando, Senhor. Que a bênção do Senhor invada cada lar nesta noite, que a presença do Senhor seja sobre cada lar, e as bênçãos de Deus, ó Pai, as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre cada vida em nome de Jesus, e que possamos nos sentir seguros, sabendo que o Senhor está conosco, sabendo que o Senhor sempre estará conosco até o fim dos nossos dias, ó Pai, até a consumação dos séculos, porque é isso que o Senhor promete para cada um de nós através da Tua palavra. Nós agradecemos, ó Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos que nos acompanham pelo Zoom. É um momento que nós estamos longe, mas no coração nós estamos perto, nos sentindo acolhidos, restaurados, transformados. Que o amor do Senhor, essa comunhão que nos invade, possa estar com o lar de cada irmão, aqueles que nos acompanham através do YouTube também. Que Deus abençoe a nossa noite em nome de Jesus. Vamos estar com a palavra do pastor Luciano e continuar sendo abençoados através daquilo que o Senhor tem para fazer e quer fazer em nós e através de nós, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Eu quero saudar os nossos amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aqueles que estão presentes hoje nos ajudando, e aqueles também que estão online pelo Zoom, e aqueles que estarão nos vendo mais para frente pelo YouTube, né? E como eu disse, não quero ser injusto com nenhum dos amados irmãos, então eu não posso ficar olhando nem para a minha direita, né? Nem para a minha esquerda, mas estarei olhando para frente, né? Considerando que cada irmão está presente aqui neste lugar, juntamente conosco, orando e agradecendo a Deus por todas as coisas que Ele tem feito por nós. Meus amados irmãos, nós estamos entrando em campanha de jejum e oração. Como os irmãos sabem, a igreja foi convocada domingo passado, de manhã e à noite, a fazermos um jejum e oração pelo nosso país, pelo mundo, a situação que se encontra hoje. Nós vimos através da história de Davi e do rei Josafá a necessidade de se fazer jejum, a necessidade de se pedir perdão pelos seus pecados, a necessidade de buscar a Deus em todo o tempo, né? Pedindo a Ele que venha fazer uma obra em nossa vida, em nossa nação, para que seja transformada essa situação que nós estamos passando hoje. E nós temos aqui então, meus amados, eu gostaria de deixar registrado hoje, quarta-feira, nós temos soldados de prontidão a semana inteira, de segunda-feira até domingo, soldados chamados a ficarem de prontidão para orarem e para buscarem a presença de Deus em jejum e oração. E hoje, na quarta-feira, nós temos alguns soldados de prontidão, que são a Miriam, a irmã Dolores, a irmã Roseli e o irmão Roberto. A Miriam e a irmã Dolores estariam fazendo jejum na parte da manhã,
E o irmão Roberto e a irmã Roseli jejum e oração na parte da noite. Então nós estamos bem amparados com a igreja, uma igreja que cresce, uma igreja que ora, uma igreja que busca Deus, uma igreja que jejua, né? É através do jejum e da oração que nós guerreamos no mundo espiritual e recebemos a vitória com certeza da parte de Deus, amém? Nós vamos, amados, continuar o culto lendo os Salmos de número 20 com os amados irmãos, onde a palavra do Senhor ela diz assim, Salmos 20, do versículo 1 ao versículo 9, a palavra do Senhor diz: que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, do santuário te envie auxílio, e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os seus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria. Ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os seus pedidos. Dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei, responda-nos quando clamamos. Que esse possa ser o desejo do teu coração essa noite. E assim como o salmista diz no primeiro versículo e no último, ele diz que o Senhor te responda no tempo da sua angústia. E no último versículo ele diz: Senhor, conceda vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Que o Senhor possa responder o teu clamor essa noite. Que o Senhor possa atender o desejo do teu coração essa noite. E que o desejo do teu coração seja o desejo do coração de Deus, que é a vontade boa, perfeita e agradável. Amém? E nós convidamos os nossos amados irmãos neste momento a louvar o nome do nosso Deus. Como vimos domingo passado, Josafá ele coloca na frente do exército um grupo de louvor, pessoas para louvarem o nome de Deus, confiando que Deus traria o livramento ao povo. Então o louvor, ele toca o coração de Deus. Deus habita no meio dos louvores. Então nós vamos louvar o nosso Deus, porque Deus está aqui, onde a palavra dele diz que 2 ou 3 reunidos em meu nome, onde houver 2 ou 3, ali eu estarei no meio deles. Deus está neste lugar, tenha certeza disso, porque eu vim buscar Ele. Tenho certeza que os nossos amados irmãos que estão em casa pararam esse momento para buscar a presença de Deus. Os nossos amados irmãos que estão aqui saíram de suas casas para apoiarem esse projeto, esse trabalho, buscando também a presença de Deus, a cura de Deus para a nossa nação e a presença dele para nossas vidas. Nós vamos neste momento então entoar louvores a Deus, louvando ao nome dele. Ele é digno de honra, louvor e glória. Amém? E nós vamos cantar o hino segurança. Nós somos seguros, temos a segurança porque temos o Senhor que nos fortalece, que está conosco, que nos abençoa. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. O hino 375 do cantor cristão. Vamos glorificar o Senhor juntos, adorando e exaltando aquele que vive e reina poderosamente para sempre, em todo o tempo. Nós te adoramos, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Jesus, Eterno de Deus.
A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. É com muita alegria que estamos aqui nesta noite, né? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos todos clamar ao Senhor, né? Na mesma concordância. Vamos clamar pela nossa nação, né? Em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, aqui está a tua igreja, meu Pai, clamando, Senhor. E aqui, Pai, nós estamos sendo para te agradecer também, Senhor, por tudo, por esse dia maravilhoso, Senhor. Pai, pedimos a Ti, Senhor, clamamos a Ti, Senhor, pela cura, Senhor, pela tua nação, Papai amado, Papai querido, que o Senhor venha, meu Pai, colocando as tuas mãos, estendendo, Senhor. Senhor, repreenda, Senhor, em nome de Jesus, Filho, Senhor. Pai amado e Pai querido, eu peço a Ti, eu, a igreja, Senhor, nós clamamos, Senhor, que o Senhor possa nessa noite, meu Pai, e nos hospitais, Senhor, nas UTIs, Senhor, CTI, Senhor, oh Papai amado, Papai querido, envia os Teus anjos, meu Pai, em cada ala dos hospitais, Senhor, que o Senhor possa levar cura, meu Senhor Jesus, oh Papai, há tanta gente, Senhor, indo embora, Senhor, para os Teus braços, Senhor, aqui nós pedimos também, Senhor, o Senhor venha fortalecer, meu Pai, os familiares, meu Pai, das perdas, Senhor, que estão perdendo seus anos queridos, Senhor. Oh, Papai amado, Papai querido, oh, Papai, Tu és maravilhoso, Senhor. Pai, aqui também nós clamamos para nossos lares, Senhor, lares de todos, Senhor, que o Senhor possa enviar os anjos, meu Pai. Papai amado, Papai querido, entra com providência, meu Pai, abençoa, meu Pai, os governadores, meu Pai, dá a eles sabedoria, entendimento, meu Pai, para proteger a tua nação, Papai amado, Papai querido, oh Papai amado, Tu és maravilhoso, Papai. Tu és médico dos médicos, Senhor, e eu peço a Ti nessa noite, Senhor, que eu possa vir, Senhor, com a cura, Senhor, que o Senhor possa me repreender, Senhor, esse vírus, Senhor, Pai, não só o vírus, também da Covid, Senhor, há tanto sofrendo com câncer, Senhor, com as outras doenças, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, colocar a mão no Teu povo, Senhor, abençoa, meu Pai, os jovens, Senhor, há tantos jovens, meu Pai, perdidos, meu Pai, nesse mundo, Senhor, que o Senhor possa tocar nessa noite em cada jovem, Papai amado, Papai querido, tocar em cada família, Jesus. Oh, Papai amado, aqui nós estamos, Senhor, para Te agradecer, meu Pai, por tudo, meu Pai. Eu agradeço também pela minha vida, Senhor, a da minha família, Senhor, porque aqui estamos, Senhor, todos curados, Senhor. O Senhor colocou as mãos sobre as nossas vidas, Senhor, porque sabemos, meu Pai, que são dias difíceis, meu Pai, enfrentar esse vírus. Mas, Papai amado, Tu és lindo, Senhor. Tu és lindo, Senhor, aquele que Te busca, Pai, nunca sai vazio, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E eu Te agradeço, Senhor, que possa me abençoar, meu Pai, esse ministério, Senhor. Venha abençoando o pastor Luciano, tua família, a Levícia, a família dela e de todos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu só tenho que Te agradecer, Senhor, muito, agradecer por tudo, e obrigada por tudo, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero convidar os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de 2 Coríntios 20,
como eu tenho falado para os amados irmãos, eu trago da quarta-feira um resumo daquilo que foi pregado no domingo em uma das mensagens. E nós vamos então trazer um resumo da mensagem que nós pregamos sobre o rei Josias, o rei Josafá. E como foi lido domingo passado todo o texto de 2 Crônicas 20, e é um texto grande, né? Um texto exaustivo, ele é grande demais. Nós vamos ler apenas o versículo 12 de 2 Crônicas 20. Depois eu trago para os amados irmãos um resumo da história então de 2 Crônicas. Versículo 12, 2 Crônicas 20, versículo 12. Aqui é o rei Josafá orando, uma parte da oração do rei Josafá para Deus, e ele diz o seguinte: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Feche seus olhos neste momento e volte os seus olhos para Deus neste momento, através da tua oração, teu pensamento e o teu coração. Peço que Ele venha falar com você essa noite, amém? Pai, mais uma vez, ó Deus, me coloco na tua presença, Senhor Deus, como, ó Pai, o mensageiro da tua palavra, Senhor Deus, como aquele, ó Pai, que traz a preciosa semente do Senhor, ó Pai, a tua palavra, Senhor Deus, que é plantada nos nossos corações, ó Deus, e cresce, Senhor Deus, e frutifica, Pai. Por isso, ó Deus, pela importância, Senhor Deus, dessa incumbência, eu lhe peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, ó Pai, e use-me, ó Deus, com o teu poder e com a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Que não seja eu falando, mas o Senhor, através, ó Pai, de mim, que eu diminua e que o Senhor, ó Pai, venha crescer, Senhor Deus, grandemente neste momento, ó Pai, na vida dos nossos amados irmãos, ó Pai. Fala conosco, Senhor Deus, através da tua palavra, porque é a tua palavra, Senhor Deus, e a tua palavra diz, ó Deus, que ela não volta vazia, Senhor Deus, mas ela faz aquilo que lhe apraz, ó Deus. Ela fará tudo, Senhor Deus, aquilo que o Senhor determinou que ela deva fazer, Pai. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus, cada irmão. Que o Senhor, ó Pai, supra a necessidade de cada irmão. Que o Senhor, ó Pai, alimente, Senhor Deus, a alma, Senhor Deus, de cada um através da tua palavra. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos console, Senhor Deus, para que possamos crescer, Senhor Deus, segundo a tua palavra, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Guarda-nos, ó Pai, neste momento. Tira, Senhor Deus, de nós tudo aquilo que venha atrapalhar a nossa atenção, Senhor Deus, e que os nossos olhos, assim como os olhos do rei Josafá, possam estar voltados para ti, para a tua palavra, pois tu és o único que pode fazer alguma coisa por nós, Pai. Tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus, pela nossa nação, pelo nosso povo, pelos nossos familiares, ó Deus. Tenha misericórdia de cada um em nome de Jesus, ó Deus. E onde quer que a sua palavra seja pregada, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, por mídias, ó Pai, seja por igreja, seja, Senhor Deus, no evangelismo pessoal, ó Deus, que ela possa surtir efeito, Senhor Deus, em cada um que ouve, Senhor Deus, que possa receber, ó Pai, como terra boa, Senhor Deus, que recebe a boa semente, Senhor Deus, e cresce e frutifica, Senhor Deus, a 100 por 1, Senhor Deus, frutifica, Senhor Deus, como um fruto bom, Senhor Deus, que deve frutificar, Pai. Que o Senhor coloque a tua mão de poder sobre as nossas vidas, ó Deus, fala conosco através da tua palavra, pois a oração que fazemos em nome de Jesus, aquele que vive e que reina, em nome de Jesus, ó Deus, nós falamos contigo e pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados irmãos. O versículo que nós lemos, o versículo 20, ele faz parte de uma das orações do rei Josafá, e como nós falamos domingo passado, o rei Josafá foi o quarto rei de Judá. Naquela época o reino já estava dividido, né, entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul com Judá e o reino do norte com Israel. E neste caso nós estamos aqui com o reino do sul, onde o rei Josafá ele enfrenta um grande problema. A palavra do Senhor ela diz em 1 Reis 22, versículo 43, que Josafá ele era um rei que fazia a vontade de Deus, né? Ele era um rei que fazia aquilo que era bom aos olhos de Deus. Mas veio uma situação difícil para o rei Josafá. Chegou um momento ruim na vida dele. A palavra fala que 2 reinos enormes se juntaram para guerrear contra ele, e mais um povo da montanha, né? Os moabitas, que nós vemos lá, são os moabitas
e são os amonitas, né? 2 reinos grandes, e o povo das montanhas que são chamados de meunitas, né? Nome difícil, mas Josafá, diante dessa dificuldade, diante desse tremendo reino que se juntou, 2 reinos ali para poder guerrear contra ele se viu numa situação complicada. Ele viu que para ele o que sobrava era a morte, ele não tinha mais o que fazer, era como se um elefante estivesse lutando contra um formigueiro. Não dá para fazer nada, não é verdade? Mas nós vendo que em 1 Reis, né, 22, versículo 43, Josafá ele fazia o que era bom aos olhos do Senhor. E aí o que nós trazemos e falamos até domingo passado é que coisas ruins acontecem para todas as pessoas. Muitas das vezes nós paramos para questionar, né? Poxa, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou bom, eu venho para a igreja, eu oro, eu jejuo, eu busco a Deus, eu ajudo aos pobres, eu dou esmola, eu entrego meus dízimos, eu não falto com o Senhor em nada. E por que essas coisas acontecem comigo? Por que o Senhor permite que essas coisas acontecem comigo? Nós vemos o rei Josafá, apesar de ser considerado um rei bom diante de Deus, nós temos aqueles reis que fizeram altos e fizeram o povo se desviar dos caminhos de Deus. E nós vemos lá na palavra falando, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E de repente nós vemos esses reis sendo castigados e nós olhamos isso e falamos, olha, está sendo castigado porque saiu da presença de Deus, porque levou o povo a adorar outros deuses, porque fez coisas erradas. Mas quando nós chegamos no rei Josafá, que a palavra diz, fez o que era bom aos olhos do Senhor, por que surge tamanha aprovação na vida dele? Por que surge tamanho momento de dificuldade na vida dele? Nós sabemos que pela história o Senhor livrou Josafá. O Senhor livrou ele, deu um grande livramento a ele. Mas nós sabemos também que muitas das vezes nós passamos por situações difíceis e muitas das vezes nós não entendemos quais são os planos de Deus no meio dessas situações, não é verdade? Não é só Josafá que passou por momentos difíceis, nós vemos Jó passando por situação difícil, nós vemos que Jó era um homem justo, um homem que buscava a Deus não só por ele, mas pela família dele também. Ele pensava o seguinte, ele falava, olha, eu vou oferecer sacrifícios, holocaustos, pelos pecados meus e dos meus filhos, porque se por acaso um deles teve um pensamento mau referente ao Senhor, eu quero que o Senhor purifique os pecados meu e da minha família. Então Jó era um homem que tentava ser o mais justo diante de Deus, um homem bom, um homem reto diante de Deus, e de repente nós vemos situação acontecer com ele. Jó não estava vendo o mundo espiritual que estava acontecendo nele, mas nós conhecemos a história do que estava acontecendo. Sabemos que Satanás chegou diante de Deus e pediu que tocasse a vida de Jó, mas Jó estava sofrendo e ele não entendia o que estava acontecendo, ele não entendia por que aquilo estava acontecendo. Jó não enxergava o mundo espiritual como nós também não enxergamos o mundo espiritual, para saber o que Deus está fazendo, para saber o que Satanás está fazendo. Se você olhar para o seu lado hoje, você não vai ver anjos e demônios, a não ser que Deus permita que isso aconteça com você, a não ser que Ele abra os teus olhos para enxergar o mundo espiritual, assim como nós vimos na Bíblia, profetas de Deus olhando e falando, olha para cima, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja, maior são os que estão conosco do que os que estão com ele. Se Deus não fizer isso, nós não vemos, e muitas das vezes nós não vemos, não enxergamos o que está acontecendo. Assim como Jó também não estava enxergando, então ele questionava a Deus, mas por que isso está acontecendo comigo? Se eu tenho tentado ser justo, se eu tenho tentado buscar a Deus, se eu busco a Deus não só por mim, mas por mim e por minha família, por que esse tipo de coisa acontece comigo? E muitas das vezes as coisas ruins acontecem conosco e nós também não entendemos por que está acontecendo. Mas Deus sabe de todas as coisas, e quando Jó questiona a Deus, Deus olha para Jó e diz, ei Jó, onde é que você estava quando eu criei a terra? Quando eu coloquei os fundamentos, quando eu coloquei o sol, quando eu puxei as estrelas? Onde é que você estava, Jó, quando eu criei as coisas? Quem é você para questionar os meus planos, os meus planos referentes a você? E nós vemos que depois de uma grande tribulação, Jó, ele sai dali, Deus dá para ele o dobro daquilo que ele tinha, dá para ele novamente alegria, aquela tristeza vai embora, Deus coloca no lugar a alegria, e nós vemos Jó saindo dali vitorioso, dizendo, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu compreendo os seus planos para comigo, agora eu entendo a tua vontade que é boa, perfeita e agradável.
E nós não vemos somente Jó passando por essas situações, mas nós vemos Daniel também, um homem justo, um homem que orava diante de Deus, um homem que não se curvou a outros deuses. E por causa disso, o que é que ele recebe? Ele recebe leões, jogado nas covas dos leões. Daniel podia muito bem olhar para os céus e falar: meu Deus, onde é que o Senhor está neste momento? Por que permitiste esse tipo de coisa acontecesse comigo? A verdade é que esses homens, eles têm fé como nós também temos, mas a fé de saber que Deus, Ele pode livrar e Ele pode não livrar também, e Ele continua sendo Deus. Quando nós vemos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, nós vemos o quê? O rei joga eles na fornalha de fogo e diz: ei, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu quero saber se o Deus de vocês tem o poder para livrar vocês. E qual é a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego para o rei? Rei, fique sabendo que o nosso Deus, Ele tem o poder de nos livrar sim, e nós não nos dobraremos ao seu Deus. Deus, Ele vai nos livrar, mas ainda que Ele não nos livre, Ele continua sendo Deus. Ele tem poder para nos livrar, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para tirar a doença, Ele tem poder para eliminar a praga. Se Deus falar com uma única palavra dEle, tudo se desfaz, ou tudo se refaz. Uma única palavra de Deus tem o poder de mudar tudo. A fé verdadeira, a fé que confia em Deus, é aquela fé que sabe que Deus faz, e se Ele não quiser fazer, Ele tem os motivos dele. Mas nós confiamos que Ele tem o poder para transformar, Ele tem o poder de mudar, Ele tem o poder de fazer. Muitos receberam bênçãos de Deus. Nós falamos dessas histórias e nós vemos homens vitoriosos, não é mesmo? Quando nós falamos de Jó, nós falamos: poxa vida, é um homem que perdeu muitas coisas, grande tristeza para o coração dele, coisas que não voltam atrás. Aquele filho que ele era mais apegado, aquele filho que talvez era o que mais ficava ali nos pés de Jó, aquela criança que sempre vinha com um bilhetinho de amor, uma conversa agradável, um coração desejoso de agradar o pai, não está mais ali, foi embora, morreu, junto com a aprovação que Satanás trouxe para Jó, foi embora. Mas como Deus é o dono do nosso coração, e Ele diz que a alegria é Ele quem dá, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A palavra de Deus diz que Deus tem o poder do que? Quando nós formos ressuscitados, o que Ele fará? Ele enxugará dos nossos olhos toda dor, toda lágrima. Quando nós olhamos a história de Jó, falamos: mas Jó perdeu, mas aquele filho não vai voltar mais, aqueles empregados, amigos não vão voltar mais. Mas Deus é o dono do nosso coração, e Ele consegue transformar a nossa alegria em tristeza, se nós confiarmos nele, se nós buscarmos Ele, se nós entendermos que Ele está no controle de todas as coisas. Quando nós vemos as histórias desses grandes homens, nós nos enchemos de fé e falava: a fé é essa, é a fé que move a montanha, é a fé que anda sobre as águas, e mas também é a fé que entende que se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele não me fizer andar sobre as águas, Ele continua tendo poder para me fazer andar sobre as águas. Se Ele não me curar, Ele continua sendo Deus que tem o poder para me curar. Mas eu não sei qual é a vontade dEle, é por isso que nós oramos, é por isso que nós clamamos, é por isso que nós pedimos, porque Ele tem o poder de fazer, Ele tem o poder de mudar, Ele tem o poder de transformar a nossa história. Mas é a fé que nós temos nele, que confia nele, mesmo quando tudo diz que não. Mesmo quando nós chegamos no último suspiro, confiando de que Ele pode fazer, e quando nós abrimos os nossos olhos, nós não estamos mais aqui, mas estamos diante dEle. Ele não atendeu o nosso clamor aqui, mas Ele tem reservado para nós um momento ao lado dEle pela eternidade. Nós confiamos que Ele pode fazer. Nós vemos várias vitórias. Nós falamos de Daniel, mas Daniel foi liberto da boca do leão. Nós falamos de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eles foram libertos do fogo. Nós falamos sobre outros, falamos sobre Jó, mas Deus tudo a mais para ele, colocou de novo a alegria no coração dele, e ele teve uma experiência incrível com Deus. Mas nós também vemos cristãos que de repente estavam ali no Coliseu pedindo a Deus o livramento, com medo da boca do leão, e a boca do leão não foi fechada. Nós também temos cristãos que foram colocados, crucificados,
de cabeça para baixo, de cabeça para cima, foram colocados em pilhas de madeira que foram queimadas. Ali eles clamaram uma libertação, ali eles clamaram para que Deus viesse naquele momento e os arrebatassem, para que não precisassem passar por aquela situação, mas eles passaram. Deus não arrebatou, Deus não levou, mas a fé deles continuou. A fé deles se manteve em Deus até o final, e a palavra de Deus é: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Meus amados irmãos, nós morremos, padecemos, ficamos doentes, temos enfermidades. Deus tem poder para curar? Com certeza Ele tem. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. A verdadeira fé é aquela que confia em Deus mesmo quando Ele não faz, porque sabe que a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável, e é confiar nessa vontade que nós precisamos. Essa é a fé, de confiar na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, mesmo quando nós não entendemos porque estamos sofrendo por causa dessa vontade, mesmo porque não entendemos quando nós ficamos doentes, ou porque Deus não está trazendo a cura sobre alguém que nós amamos e queríamos que fosse liberto e curado. Nós precisamos entender que Lázaro, ele levantou daquele túmulo. Jesus colocou a mão ali e disse: olha, Lázaro, sai. A rocha foi tirada dali pelas pessoas. Lázaro saiu pulando como uma múmia. As pessoas olharam e se alegraram em Deus. Maria se alegrou em Deus, Marta se alegrou em Deus por ver tamanha glória. Mas Lázaro voltou a morrer. Lázaro um dia ficou doente de novo, ou Lázaro um dia envelheceu e morreu, como todos nós morremos. E é isso que Deus não deseja para nós. Ele não se contenta na morte dos seus santos. Deus não sente prazer na morte dos seus santos. É por isso que ao homem está ordenado morrer uma única vez. Depois disso segue o juízo, onde nós estaremos diante de Deus e a morte não terá mais domínio sobre nós. Mas aqui nós morremos, aqui nós ficamos enfermos. E muitas das vezes, no meio dessa doença, no meio da tristeza, nós questionamos a Deus: por quê? Se eu sou tão bom, se eu nunca faltei com a tua igreja, Senhor, eu sou um servo do Senhor, eu sou um pastor, eu sou um ministro. E por que isso está acontecendo comigo? E aí, o que aconteceu com Jesus? Se Jesus passou pelos sofrimentos, quem não sou eu para não passar também? Se Paulo por vezes pediu a Deus: Senhor, por 3 vezes eu pedi que o Senhor tirasse de mim o espinho da minha carne. Ninguém sabe que espinho é esse. Podia ser uma doença, podia ser uma perseguição. E o Senhor diz: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando nós estamos lá no leito de dor, sem ar para respirar, e o último fôlego de vida que nós temos, nós usamos para louvar a Deus. Nós sabemos que nossas forças estão se esvairindo, nós sabemos que o nosso corpo está se definhando, nós sabemos que o nosso momento está chegando, mas o restante de fôlego que nós temos, nós ainda usamos para louvar a Deus, para engrandecer o seu nome. Por quê? Porque é a fé que nós temos. Fé que move as montanhas, se Deus desejar que as montanhas sejam mudadas. Porque o que nós pedimos tem que ser segundo a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Nós temos que orar segundo a vontade de Deus. Orar segundo aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja, e será feito, será cumprido. Deus tem um propósito em tudo. Quando Deus cura, tem um propósito nisso. Quando Deus levanta os mortos, há propósito nisso. Deus não faz nada em vão. Ele não cura para depois alguém levantar lá: agradeço a Santa Expedito pela bênção alcançada. Deus não faz. Tudo é para a honra e glória dEle. Tudo é para mostrar para as pessoas que o mundo que nós vivemos, não é aqui. Deus tem algo melhor separado a cada um de nós. E todos nós um dia chegaremos, um dia em que passaremos por dificuldades. Algumas nós venceremos, outras nós estaremos diante de Deus, nas mãos dEle, para que Ele faça a vontade. Senhor, seja feita a tua vontade. Jesus, quando Ele estava orando no monte ali, onde estava prestes a ser levado, o que foi que Ele fez? Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Pai, o sofrimento que eu estou tendo neste momento por carregar nos meus ombros os pecados de toda a humanidade, de carregar a culpa que é deles,
de carregar a tristeza, a dor que é deles, é grande. A minha aflição é grande. Se for possível, passa de mim o seu cálice. Mas a fé é aquela que diz: todavia seja feita a sua vontade. Seja como tu queres, não como eu quero. Eu quero a vida, eu quero a cura, eu quero a transformação. Mais do que isso, meus amados irmãos, mais do que isso, o que eu tenho que querer, na verdade, é a vontade de Deus sobre a minha vida, seja ela qual for. Se eu tiver que passar pela prova, que eu passe pela prova. Se eu tiver que passar por dificuldades, eu passo pela dificuldade, louvando a Deus, dando glórias a Ele. Na história que nós vemos do rei Josafá, nós vemos que o Senhor diz: olha, eu vou dar o livramento a vocês. E eles decidem entre o povo fazer o quê? Vamos consultar então o povo e vamos colocar levitas à frente. E então nós vamos com o nosso exército. O Senhor fala: olha, vocês têm que se posicionar. Eu é quem vou fazer, sou eu é quem vou lá e vou dar para vocês a vitória, mas eu quero que vocês se posicionem, se coloquem no lugar, fiquem em pé como um exército, andem, marchem, mas a vitória quem vai dar sou eu. Cabe a esse exército que recebe a vitória do Senhor, através da palavra, fazer o quê? Louvar a Deus. Vamos colocar o povo na frente, vamos confiar e vamos louvar a Deus, que Deus pode fazer a transformação, Deus pode mudar. Josafá era um rei bom, mas aconteceram coisas ruins na vida dele. Chegou um momento de dificuldade e Deus, Ele deu a vitória a Josafá. É preciso reconhecer que Deus, Ele é soberano, Ele tem o controle sobre todas as coisas, Ele tem todo o poder para fazer qualquer coisa, e mesmo que Ele não atenda o nosso desejo do coração, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo soberano, Ele continua tendo poder para fazer todas as coisas. Nós precisamos também manter a fé em Deus, assim como Josafá manteve. Nós precisamos também manter a fé em Deus, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego manteve. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. É assim que funciona, não adianta. Ele é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, é Deus do mesmo jeito. Ele tem o poder. Esse é o poder do nosso Deus. Quem és tu para questionar? Quem sou eu e quem é você para questionar Deus? Onde é que você estava? Onde é que eu estava? O dia que Deus fez os fundamentos da terra? Quando Ele disse haja luz? Quando Ele colocou as estrelas no céu? Quando Ele fez o firmamento? Onde é que nós estávamos? Quem é que conhece Deus? Jó dizia: eu o conhecia de ouvir falar, hoje eu conheço de andar contigo. Mas os planos de Deus ainda não são os nossos planos, muitas vezes. A vontade de Deus, muitas vezes, não é a nossa vontade também. Mas nós precisamos entender que os planos dele são mais altos do que os nossos. A vontade dele são mais alta do que a nossa vontade. É isso que nós temos que entender. Como entender uma criança? Nós fomos no cemitério ontem, meus amados irmãos, e ali havia um caixãozinho desse tamanho, com os pais chorando e enterrando. Como entender uma situação dessa? Como explicar? É Deus quem sabe de todas as coisas. É Ele quem sabe o motivo de todas as coisas. É Ele quem sabe, nós não sabemos. Ele tem o poder de ir lá e ressuscitar a criança? Tem. Mas se Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Não adianta. Não adianta. Deus continua sendo Deus, independente de que Ele faça aquilo que você quer que Ele faça ou não. Ele vai continuar sendo Deus. Nós precisamos manter essa fé no nosso Senhor, porque nós não conhecemos a vontade dEle, mas nós oramos, e por isso nós temos o Espírito Santo em nós, porque nós não sabemos orar, porque nós não sabemos qual é a vontade de Deus, e a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque Ele sabe qual é a vontade de Deus, e Ele ora por nós segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É por isso que nós temos o Espírito Santo, para nos dar o suporte quando nós não conseguimos suportar, para falarmos nas nossas orações, ou para orar por nós quando nós não sabemos orar, quando nós não sabemos pedir. Às vezes nós pedimos algo para Deus e o que acontece?
nós não sabemos se aquilo realmente ali é a vontade de Deus, mas nós oramos com a nossa fé de que Deus pode fazer, Deus pode mudar. O versículo 12, meus amados irmãos, que nós lemos, ele diz: pois nós não temos força, olha que coisa, nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Eu não sei o que fazer. Uma pessoa vem pedir oração para mim e ela diz: olha, meu pai, minha mãe está entre a vida e a morte. Eu preciso que você ore por mim. O que é que nós podemos fazer em situações como essa? Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos devem se voltar para Deus, sabedores de que Ele tem o poder para curar, Ele tem o poder para libertar. Então nós entregamos na mão dEle. Senhor, derrama a cura sobre a vida daquele enfermo, porque se ele está lá em situação entre a vida e a morte, ele pode ser transformado. O Senhor pode mudar esse cativeiro, o Senhor pode mudar essa situação. Nós sabemos que o Senhor pode. Por isso nós oramos, por isso nós proclamamos cura na vida das pessoas, porque o nosso Deus é o Deus que cura. Rafá é o Deus que cura. Jeová Rafá, o Deus que te cura. Ele continua sendo o Deus que te cura. Ele continua sendo Deus que te transforma. Ele continua sendo Deus que pode mudar toda e qualquer situação. E nós precisamos voltar, mesmo quando nós não sabemos o que fazer, mesmo quando nós não sabemos como orar, não sabemos como agir, nós temos que fazer como o rei Josafá. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Josafá está dizendo para Deus que: Senhor, somos pequenos como formigas, não temos poder algum de fazer nada. Vem um elefante ao nosso caminho, a nossa morte já está decretada, não temos, estamos sitiados. É por isso que nós olhamos para ti, o único que pode fazer. Senhor, olha, nós está olhando para um povo que, se o Senhor não fizer nada, é um povo morto, porque nós por nós mesmos não temos condições alguma de fazer nada. O poder vem dele, a glória vem dele, a força vem dele, os dons vêm dele. Se há em nós o dom de cura, é porque Deus deu e Ele tem motivo para isso. Se há em nós outros dons, é porque Deus nos deu e Ele tem motivo para isso, e Ele vai usar, e Ele vai transformar, e Ele vai abençoar segundo a boa vontade e agradável vontade dele. É assim que funciona a nossa vida, meus amados irmãos. Ele pode e tem todo o poder para mudar qualquer situação. O rei Josafá sabia disso, e você devia saber também. Você devia saber que Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Ele faz. Mas quando Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Ele continua ministrando na vida das pessoas. Ele tem os planos dele, e o que nós temos que confiar é que os planos dele são maiores do que os nossos. É isso que importa saber. Às vezes nós sofremos por causa disso, às vezes nós temos tristeza, às vezes até mesmo nós chegamos à morte. Muitos cristãos morreram pelo Evangelho, mas morreram sabedores de que Deus tinha muito mais para eles no tempo no porvir. E Jesus mesmo falou que o reino de Deus é como aquele homem que vai em um certo terreno e ali ele encontra um tesouro. E quando ele encontra aquele tesouro, ele vai e ele vende tudo o que ele tem para comprar aquele terreno. Quando os apóstolos morrem por Jesus, eles dizem que na sua vida eles não têm nada que os prenda na sua vida. Hoje nós temos muitas coisas que nos prendem. Nós temos bens, nós temos famílias. Ninguém quer ir embora desse mundo, ninguém quer deixar a família, deixar as coisas que nós temos. Mas quando surgem situações como essa, que nós vemos dor, tristeza, angústia, o nosso coração se volta para Deus, como o coração de o rei Josafá.
quando vemos angústia, tristeza, morte, pessoas que nós amamos partindo, pessoas que nós amamos ficando doentes, nós ficamos angustiados, sem saber se Deus vai fazer, se Deus não vai fazer, nós oramos e nos alegramos quando Deus dá vitória, choramos quando não recebemos aquilo que nós pedimos, e nesses momentos de dor nós pedimos ao Senhor: Senhor, volta logo, não aguentamos mais, Pai, queremos que o Senhor volte logo, queremos que o Senhor nos tire dessa terra. São nesses momentos que nós pensamos mais em Deus, são nesses momentos que o mundo se volta mais para Deus e fala: realmente, esse mundo não tem nada de bom para nós. Se vivemos coisas boas aqui é porque Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele nos dá. Mas esse mundo jaz no maligno. Esse mundo opera o pecado, que tem levado muitas pessoas à morte, não mais à morte física, mas à morte eterna. E essas situações vêm muitas vezes em nossa vida para nos acordar de que o mundo que nós vivemos, não adianta nós queremos fazer as coisas aqui, porque o nosso mundo não é aqui. Nós podemos trabalhar, conseguir riquezas, podemos sim. Deus pode nos abençoar com todas essas coisas, mas nós não podemos colocar os nossos corações nessas coisas. Nós temos que voltar os nossos olhares para o céu. Nós precisamos voltar o nosso olhar a Deus, o único que pode fazer todas as coisas. Meus amados irmãos, que nós possamos continuar fazendo como o rei Josafá, assim como ele instituiu um jejum, assim como ele orou a Deus, assim como ele buscou a presença de Deus por um milagre na vida daquela nação e confiou em Deus, que nós possamos fazer o mesmo, que possamos jejuar, que possamos orar, que possamos voltar o nosso coração para Deus, que possamos voltar os nossos olhares para os céus, sabedores de que Deus é o único que pode fazer todas as coisas. E a palavra do Senhor diz, como nós falamos, antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Nós lemos nos Salmos, hoje, nós acabamos de ler um salmo que diz que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor, nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Alguns confiam em vacinas, outros confiam no presidente, outros confiam no governador, outros confiam em senadores, e estão confiando em coisas de homens, estão confiando em homens, estão confiando em coisas, mas a palavra diz que ninguém pode livrar da mão do Senhor, ninguém pode. Agindo Deus, quem impedirá? Só Deus é quem pode agir. Se Ele vai usar uma vacina para isso, glória a Deus. Se Ele vai usar um governador para isso, glória ao nome dEle. Se Ele vai usar um presidente para isso, glórias ao nome dEle. Mas é Ele quem faz, é Ele quem vai fazer, é Ele quem vai transformar. E Ele aguarda que o povo que se chama pelo nome dEle o busque, se arrependa dos seus pecados, clame a Ele, busque a face dEle, para que Ele possa ouvir do céu, da qual nós estamos olhando, voltados, olhando nossos olhares para o céu, ouvir do céu o nosso clamor, atender a nossa oração, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Nós precisamos voltar, porque somos nós, o povo que se chama pelo nome de Deus, somos nós que temos a responsabilidade de, assim como o rei Josafá, voltarmos os nossos olhos a Deus, pedimos perdão por nós, pela nossa nação, começarmos a buscar a presença dEle, a face dEle para as nossas vidas, orarmos a Ele, e a palavra dEle é uma palavra que se cumpre. Se tem uma coisa que vai se cumprir, é a palavra dEle, e a palavra dEle diz que eu ouvirei do céu quando o meu povo fizer todas essas coisas, eu perdoarei o pecado e eu sararei a sua terra, porque antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém impedirá o agir de Deus sobre as nossas vidas, a partir do momento que nós colocarmos o nosso joelho no chão, reconhecermos que Ele é um Deus que pode todas as coisas, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável,
e confiarmos inteiramente nele, sabedores de que ele está agindo. Deus não está parado, meus amados irmãos. Deus está agindo. Na tristeza e na angústia, Deus está agindo. No momento de alegria e de cura, Deus está agindo. Em todas as coisas, Deus está agindo. Ele não está parado. Ele não é um Deus morto. Ele não é um Deus de estátua. Ele não é um Deus feito de madeira ou de estátua, feito por mãos de homem, que tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam. Ele é um Deus verdadeiro. O meu Redentor vive. E eu sei que vai chegar o dia em que Ele vai nos livrar, Ele vai nos abençoar, e nós vamos ver com grande alegria o poder e a glória dEle, para a honra dEle, para todos sempre. Amém. Que o Senhor venha abençoar a sua vida neste momento. Espero que Deus tenha falado com você através dessa palavra, e Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou, neste momento, convidar o nosso amado irmão Roberto a se colocar aqui à frente neste momento. Ele é um dos guerreiros que estão de prontidão
no dia de hoje, fazendo jejum e oração pela nossa nação, pela cura do nosso povo. E eu vou pedir que ele esteja neste momento orando pelos pedidos, e no final eu estarei encerrando o culto com a bênção apostólica. Então, irmão Roberto, os pedidos que nós temos aqui é Maria, né, irmã da Salete, pela saúde dela, irmãos que estão com Covid, né, da irmã Salete, e a Rosana, amiga da Luciene também. Então, peraí, Maria, que é irmã da Salete, pela saúde, e irmãos com Covid. A Rosana, que está com Covid, é amiga da nossa irmã Luciene. O seu Levi, que está com Covid, é avô da Bruna. O pastor Marinho, que nós ficamos sabendo hoje, que ele está com Covid também. O pastor Youssef também está com Covid. Nós pedimos oração por ele, mas ele já tem se recuperado, graças a Deus. Já saiu da incubação do ar, né? E já saiu da UTI. Elisama, né? Está com Covid também. A vizinha da igreja, que estava com Covid até a semana passada, nós precisamos lá perguntar como está. Lisboa pede pelas pessoas com Covid, né? Julinho, Luiz, Adilson, Diogo, Diogênio, Genor, pastor Quaresma, esposa Jane, pastor Elias Alves, Marina e esposo Silvio. São as pessoas que estão com Covid e ele pede oração. A Marina também, Colarério, é esse o nome, sabe? Está desaparecida. Mariana Carolino, né? Deve ser isso. Coraleiro. Aqui. Coraleiro. Mariana Cordeiro está desaparecida. Nós pedimos oração também. Regina Mayumi, que teve aneurisma, também oração pela saúde dela. A saúde da mãe da Adriana Gomes, no útero. A irmã Luciene pede por serviço, um emprego. Saúde do cunhado, de uma pessoa que nos encontrou no cemitério. A família e a esposa do pastor Josué, que faleceu, né, ontem. Nós pedimos para que Deus venha trazer o consolo sobre a vida deles. A Anne, a Maiara, Thaís, Natan e o Miguel. E todos os enlutados, né? Nós oramos também pela nossa igreja, pelos missionários, nós estamos em campanha de missões, pelos desempregados, pelos desviados, novos convertidos, vítimas do Covid, internados, famílias, né, que perderam seus entes queridos. E nós temos alguns agradecimentos, meus amados irmãos. A irmã Luciene agradece por Deus ter ajudado, e ela diz que Deus é bom, né? A Cleide agradece pelas orações pelo irmão Valmiro, pois não precisou de UTI. A Ana Lívia teve alta também, filha da vizinha. Nós agradecemos pelas nossas orações atendidas. O Senhor atendeu as nossas orações. E a irmã Antônia agradece pelas bênçãos sobre a vida dela e da sua família. Amém? Então, irmão Roberto, por favor. Eu já estava orando há muito tempo, e ele ia falando o nome, e eu ia glorificando a Deus, pedindo misericórdia por todas as vidas, perdão pelos nossos pecados, para que Deus venha interferir em nossas vidas, através do seu Santo Espírito, e está curando esse vírus, essa contaminação que está destruindo o planeta. E a palavra de Deus diz: clame a mim no dia da tua angústia, que eu te ouvirei. E eu acredito nessa palavra, por isso que a oração tem poder. Nós estamos aqui clamando, e eu creio que todas essas pessoas que foram citadas aqui já estão curadas, já estão protegidas pelo Senhor Jesus. Acredite, não é só ficar de palavra não, mas acreditar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus foi dita aqui hoje. Então acredite no que você ouviu, põe em prática o que você sentiu hoje, através do Espírito Santo sendo usado pelo pastor Luciano. Então coloque em prática, arrependa dos seus pecados, porque são os nossos pecados muitas vezes que trazem a doença, que trazem a enfermidade. Limpe a sua mente,
Pense positivo, não pense mais negativo. Receba a cura em nome de Jesus, porque Jesus pode curar, não. Ele já está curando as suas enfermidades, Ele já está curando as suas doenças, Ele já curou. Se você acreditar nisso, o grande milagre vai acontecer agora, em nome de Jesus, e receba isso na tua vida. Porque quando o pastor Luciano estava citando cada nome, eu estava orando pela igreja, eu estava orando pelos missionários, eu estava orando pelo nosso país, eu estava orando pelo nosso planeta. É isso que nós temos que fazer. Nós estamos em campanha de oração e vamos continuar nessa campanha, vamos continuar clamando a Deus por misericórdia, vamos clamar a Deus por misericórdia em nossas vidas, para que Ele possa estar atuando na vida dessas pessoas que ainda não têm essa intimidade com Ele. Então receba em nome de Jesus a cura agora. Amém, Jesus. Receba agora a tua proteção, receba agora em nome de Jesus a tua libertação. Acredite no poder de Deus, viva isso, pense positivo, não pense negativo. Você que está pensando em morrer, não faça isso. Acredite que Deus é na tua vida e Ele vai e já está atuando agora. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amados, fechem seus olhos neste momento. Vamos orar ao Senhor, encerrando então o culto dessa noite. Deus dará grande vitória ao nosso povo, se esse povo que se chama pelo nome dele se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a face do Senhor. Ele vai ouvir dos céus, Ele vai perdoar os pecados e Ele vai sarar a nossa terra. Nós confiamos no Deus que nós temos, que tem todo o poder e nada escapa das suas mãos. Amém? Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua presença neste lugar, ó Pai. Te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que nos dá, Senhor Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, ó Deus, de estarmos aqui, ó Deus, sairmos da nossa casa, Senhor Deus, podemos, ó Pai, respirar, Senhor Deus, este ar, Senhor Deus, e podemos, ó Pai, louvar e engrandecer o teu santo nome neste lugar, ó Pai. A tua palavra diz que aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade, Pai. E nós te louvamos pela liberdade que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de servir ao Senhor, ó Pai, com grande alegria, Senhor Deus. Sabedores, ó Deus, de que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas, ó Pai. Sabedores, ó Deus, que o Senhor é um Deus, ó Pai, que livra, Senhor Deus. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor Deus é o Deus que transforma. O Senhor Deus, ó Pai, é o Deus que salva, Senhor Deus. E tudo, Senhor Deus, está no teu controle, Pai. Nada, Senhor Deus, escapa do teu controle, Pai. Tu sabes, Senhor Deus, de todas as coisas, ó Deus. Por isso nós te louvamos, ó Deus, porque a tua sabedoria é imensa, Senhor Deus. E nós não podemos, ó Pai, chegar próximo, Senhor Deus, daquilo que é o teu pensamento, daquilo que é a tua vontade, Senhor Deus, que é boa, perfeita e agradável. Os seus planos são maiores do que o nosso, Senhor Deus. Os seus caminhos são melhores do que os nossos caminhos, ó Deus. E nós confiamos, Senhor Deus, inteiramente, Senhor Deus, naquilo que o Senhor está fazendo, Pai. E nós clamamos, ó Pai, neste momento, Senhor Deus, pela cura do teu povo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada um, Senhor Deus, que esteve presente, ó Pai, essa noite, Senhor Deus. Que o Senhor venha, ó Pai, cumprir o desejo do coração de cada um, Senhor Deus. Que o Senhor venha, ó Pai, abençoar, Senhor Deus, as suas vidas. Aqueles que nós estamos orando aqui, Senhor Deus, que sejam curados, que sejam libertos, que sejam transformados para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Nós te louvamos, ó Deus. Nos dê um restante de semana com vitória, Senhor Deus, em nome de Jesus. Em todos os momentos possamos ver, ó Pai, a tua mão de poder. Seja com os nossos amados irmãos, ó Deus, que estão jejuando, aqueles que estão orando, Senhor Deus, aqueles que estão colocando seu joelho no chão, Senhor Deus. Ouve, Senhor Deus, a oração do teu povo. Ouve, Senhor Deus, a oração da tua igreja, o clamor do teu povo que fazemos a ti, Pai. Perdoa os nossos pecados, pois estamos, ó Pai, buscando, Senhor Deus, a tua face, Senhor Deus, neste lugar. Estamos orando ao Senhor, ó Pai, pedindo, Senhor Deus, a tua mão sobre as nossas vidas, sobre a vida dos enfermos, ó Pai. Entra agora, Senhor Deus, nesses hospitais, ó Deus. Queima, Senhor Deus, todo o vírus em nome de Jesus. Que as pessoas possam sentir, ó Pai, o teu poder entrando, Senhor Deus, nessas alas, ó Deus. Entrando, Senhor Deus, as camas, ó Pai de amor. Adentrando, Senhor Deus, os quartos, ó Pai. Que pessoas possam abrir os olhos neste momento, ó Pai, e ver o Senhor, ó Deus. Ver os teus anjos descendo e derramando cura, Senhor Deus, sobre a vida das pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Que pessoas saiam dali, Senhor Deus, vitoriosas, ó Deus. Com testemunhos vivos, ó Pai de amor. Vendo, Senhor Deus, aquilo que o Senhor fez, ó Pai. Através do clamor dessa igreja, Senhor Deus. Através do clamor deste lugar, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Há um hospital, Senhor Deus, bem na nossa frente aqui, Pai. Há um hospital, Senhor Deus, que seguimos aqui, ó Pai, em linha reta, Senhor Deus. Nós vamos acabar saindo ali, Senhor Deus, onde estão os quartos, onde estão, ó Pai, as salas, onde as pessoas estão sofrendo ali, ó Pai, agora. E nós lhe pedimos, ó Deus, que com teu poder, com a tua glória, Senhor Deus, entre naquele lugar e visita cada um ali, em nome de Jesus, ó Pai. Há pessoas ali, ó Deus, que já estão chorando.
Há pessoas ali, ó Pai, que já receberam notícias ruins, ó Deus. Há pessoas ali, ó Pai, que já foram desenganadas, Senhor Deus. Mas a Tua palavra diz, ó Pai, que agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? A última palavra, Senhor Deus, quem dá é o Senhor, Pai. A última palavra, Senhor Deus, não vem de homens, ó Deus. Homens não têm poder nenhum, Senhor Deus, para dar vida, Senhor Deus, ou tirá-la. Senhor é quem tem todo o poder, Senhor Deus. A força, o poder, a glória vem do Senhor, ó Pai. Por isso visita, Senhor Deus, essas salas. Visita, Senhor Deus, esses leitos, ó Pai, e aqueles que receberam, Senhor Deus, uma notícia desenganada, Senhor Deus, que tenham vida, Senhor Deus, em nome de Jesus, que recebam vida, Senhor Deus, através dessa palavra, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, porque a Tua palavra tem poder, Pai, e nós sabemos que ainda que os nossos olhos não estejam vendo, Pai, pessoas estão sendo curadas neste momento, Senhor Deus, pessoas estão levantando do leito neste momento, Senhor Deus, pessoas estão sentindo, Senhor Deus, a morte, Senhor Deus, saindo de perto dos seus corpos, Senhor Deus, e recebendo vida, Senhor Deus, pela Tua mão, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, nós voltamos os nossos olhos para Ti, o único que pode fazer aquilo que nós não podemos fazer, e nós confiamos no Teu poder, Senhor Deus, confiamos que agindo o Senhor, ninguém pode impedir, Pai. Por isso nós nos voltamos para Ti, ó Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém. E agora, Deus, nós rogamos a Ti que o Teu amor, que a graça bendita do Filho Jesus Cristo e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a Tua igreja, Senhor Deus, esteja conosco e com toda a Tua igreja em cada canto da terra, desde agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Deus abençoe os amados. Vamos só orar a Deus pela vida da família do pastor Josué. Essa minha gostaria que citássemos os nomes de cada um deles que estão agora passando por um momento de luto, né? Estão enlutados pela situação do pastor. O pastor deixa alguns filhos, dentre eles um que é pequenininho ainda, criança, e nós queremos orar por eles. Pai, neste momento nós lhe pedimos a Deus que o Senhor visite, Senhor Deus, e eu sei que o Senhor está visitando já, porque não só nós, mas outras igrejas já têm orado, Senhor Deus. Assim que ficamos sabendo, já colocamos, Senhor Deus, esses nomes nas Tuas mãos. Assim que ficamos sabendo, Senhor Deus, já entregamos, Senhor Deus, os Teus caminhos, porque sabemos que o Senhor é um Deus, ó Pai, que consola. Nós sabemos que o Seu Santo Espírito Consolador, Senhor Deus, nos conforta, nos consola em momentos difíceis, nos dá suporte, Senhor Deus, nos ajuda a suportar aquilo que nós não suportamos como homens e muitas vezes não entendemos. Pai, neste momento visita, Senhor Deus, a Anne, Senhor Deus, a esposa do pastor Josué. Visita, Senhor Deus, a Maria, que é filha. Visita a Thaís, que é filha. Visita o Natan, Senhor Deus, e visita também, ó Pai, o pequeno Miguel, Pai. Que o Senhor, ó Pai, venha consolar esses corações, assim também como os nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, venha abençoar essa família. Que, ó Pai, o choro venha durar por um pequeno tempo, Senhor Deus, mas a alegria venha logo, Pai, sobre a vida deles. Que o renovo venha logo sobre a vida deles, ó Pai. Que venha, Senhor Deus, novamente, Senhor Deus, o sorriso em seus lábios, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Estrutura, Senhor Deus, essa família, Pai. Que o Senhor opere, Senhor Deus, em suas vidas, ó Pai, por meio do luto, Senhor Deus, em cada fase, Senhor Deus, fazendo com que eles superem, Senhor Deus, a perda, Senhor Deus, do amado pastor, Senhor Deus, que neste momento, Pai, se encontra contigo, Senhor Deus, desfrutando daquilo que pregou a sua vida inteira, Pai. Muito obrigado a Deus pela vida do pastor Josué, e nós agradecemos pela vida da sua família, e nós, ó Pai, nos colocamos, ó Pai, em oração pelas suas vidas, para que o Senhor os sustente, para que o Senhor os guarde, para que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor venha abençoar, em nome de Jesus.